O Atlético optou, né, todo mundo sabe, por fazer as 3 primeiras rodadas com uma equipe sub-20. Esta equipe não conseguiu vencer nenhum jogo, empatou as 3 primeiras rodadas com equipes bem fracas. Na 4ª rodada, a equipe principal assumiu a bronca, que foi contra o América. Mais um empate, um jogo mais complicado mesmo, e só foi vencer na 5ª rodada diante do Vila Nova, depois venceu o Atlético e agora já tem o clássico contra o Cruzeiro. E aí, por isso que a gente está perguntando isso, que tivemos um debate ali caloroso na redação. Se Mineiro é para isso mesmo, se é para fazer laboratório, se vale a pena colocar o sub-20, ainda que não traga os resultados esperados, ou se tinha que começar com força máxima para não passar esse aperto na competição. E aí, o que você acha, Seabra? Olha, eu acho que a discussão é longa, né? Então valem vários argumentos aí. Eu acho que o Atlético errou na medida que colocou o sub-20 para disputar só as 3 primeiras partidas. E aí depois, vai disputar as 3 primeiras, depois vem o time principal e aí vai... Não, a gente sempre acha bonito aqui, quando o Bahia, o Atlético Paranaense colocam seus times sub-20 ou sub qualquer coisa para disputar o campeonato estadual, para dar rodagem para a garotada, para dar um pouco mais de cancha para essa garotada e preparam o seu time principal para as principais competições do ano. E aí quando faz aqui, isso é um experimento, pode dar certo, pode dar errado. Quando desse certo, se o time sub-20 do Atlético entrasse e vencesse os 3 primeiros jogos, todo mundo tava batendo palma e achando lindo o planejamento. Mas como não venceu, empatou os 3, aí tá tudo errado. Eu sou sempre favorável, já falei isso aqui algumas vezes, o Campeonato Mineiro pra mim hoje, campeonato estadual, excetuando-se aí o Paulista que é um pouco mais forte, mas os outros campeonatos, pra mim, os times grandes deveriam entrar com o sub-20 o campeonato inteiro. Não é? Eu acho que o Atlético errou nas 3 primeiras rodadas. E depois colocar o time principal e vai lá e tenta resolver. Eu acho que prepara o time principal e aí sim coloca a garotada para correr no estadual. Porque lá no Brasileiro, na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mais hora, menos hora, você vai precisar de alguém da base. E aí o garoto nunca jogou no Mineirão na vida, nunca viu torcida na vida. Então se ele disputar um campeonato mineiro inteiro, passando ou não, chegando ou não na final, não interessa, aí ele vai estar mais ou menos preparado. Agora, e outra coisa, levou o time para os Estados Unidos. A questão para mim não é nem levar o time para os Estados Unidos. Poderia ter ficado no CT, poderia ter ficado em Atibaia, poderia ter ido para os Estados Unidos, não tem problema. O negócio é que foi lá, bateu rapidinho, voltou para disputar, aí virou bagunça. Aí para disputar 3 jogos e os outros... Não, eu acho que ou é uma coisa ou é outra. Mas a questão do campeonato estadual, sinceramente, eu não vejo esse drama todo, não. E para você, Lélio, o que você acha se o Atlético, de fato, teve a estratégia certa ou, tudo bem, tendo aí, não tem como tirar a viagem para Orlando. E aí, você iria com o grupo todo mesmo principal para Orlando e faria essa estratégia que aconteceu, ou então tentaria dosar o elenco, alguns lá nos Estados Unidos, outros aqui? Olha, é o seguinte, é muito simples. Ô Vinícius, quantos que já foram mandados embora aí do Sub-20, juntamente com o diretor? Tem o diretor, né, que a gente vai passar daqui a pouquinho a atualização, mas os 2 laterais já foram dispensados, Kaique e Júlio César. E me parece que mais uma barca com 9 jogadores, tá? Então o Atlético tá tentando corrigir aí o fracasso da sua base, que é, assim, absoluto nas últimas temporadas. O Atlético nem Copa do Brasil Sub-20 está disputando mais. Por quê? Porque não consegue se classificar, sabe? Então a gente já sabia que isso aí era um tiro no pé. Você utiliza, quando você abre assim, o Atlético Paranaense, a base é forte, revela, e muito. Goleiro, volante, atacante, revela sempre. Bahia, revela também, sabe? O Atlético não. E a gente vendo, olha, com todo respeito aí ao Pouso Alegre, ao Democrata de Valadares e até ao Aimorés, pelo amor de Deus, o camarada que tá no Atlético, independentemente da categoria, tinha que vencer esses jogos aí, ó. Tinha que vencer. Por isso que a gente até fala, não, é a garotada, mas é como a gente falou nas transmissões, né, Vinícius? Uhum. É a camisa do Atlético, pô. Sabe, se o cara não tá conseguindo jogar, é porque não vai conseguir mesmo. Tanto que o Atlético, daqui a pouco você vai falar, já colocou o outro também, que era uma esperança aí, tá puxando a fila aí. Entendeu? Então, pra mim, foi um erro, claro, da diretoria ao colocar e também sabendo que
esse time não seria suficiente para ganhar os jogos. Infelizmente é a verdade, mas culpa da diretoria. Léo, só para então deixar aqui minha opinião também a respeito dessa estratégia, eu sempre fui um defensor de que o Campeonato Mineiro tem que servir para testes, o famoso laboratório. Eu acho que seria hipócrita da minha parte chegar aqui agora e falar, não, o Atlético errou nessa estratégia, porque fica com a condição muito ruim na classificação, pode ficar de fora da semifinal. Eu não acho que seja um erro na estratégia de colocar o Sub-20. Eu acho que só escancara o quanto a categoria de base do Atlético ela está mal cuidada. Quanto a base do Atlético é ruim. E esse Sub-20 do Atlético, felizmente, não produziu nada. Porque, tudo bem, é diferente Sub-20 do profissional, mas diante do Pouso Alegre, diante do Aimorés, diante do Democrata, pelo menos uma vitória era de se esperar. E melhores atuações. O Atlético pegou um Pouso Alegre depois da equipe do Sul de Minas ter tomado 7 para a América. O time todo capenga e o Atlético não conseguiu fazer um golzinho. Então escancar o quanto o Sub-20 do Atlético está despreparado, mas não é só o Sub-20, né? Categoria de base no geral. Mas acho que a palavra é essa que a gente sempre usou, né, Vini? Laboratório. O campeonato estadual, a gente sempre falou isso, desde que eu me entendo por gente que eu escuto antes de eu trabalhar na imprensa. O campeonato estadual é laboratório. Laboratório, para mim, é para você fazer experiência. E essa experiência, ela te dá um resultado. O resultado do Atlético tá aí. Tanto que o Atlético está dispensando os jogadores que ele julga que não servem para ele. Olha, nós fizemos a experiência, não foram bem. Obrigado, foi um prazer, tchau, tá tudo certo, vamos seguir aqui, vamos começar de novo. Essa é a experiência. A experiência sempre dá certo? Não, ela pode dar errado também. No caso do Atlético, ela deu errado. Mas a experiência, por exemplo, que eu defendo, não é chegar e você sabendo, né, que o seu time nessa categoria já não é bom. Sim. Né? A experiência que eu defendo é você ter jogadores da equipe principal e você inserir os jogadores no time. Não é simplesmente fazer um time de garotos, porque, eu repito, todo mundo sabia que o time era fraco. O Vinícius Andrade, eu acho que ele estava de férias. Quem estava na cobertura era o Pedro Faria. Quando ele falou, o Sub-20 que vai jogar. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Não, é o Sub-20. Porque o Atlético pensa em internacionalizar a marca. Quer internacionalizar a marca? Coloca mais um troféu da Libertadores na sua galeria. Como deixou de fazer em novembro do ano passado. Sabe por quê? Com esse troféu você iria disputar um campeonato do mundo, né, chamado de Intercontinental, e o Super Mundial que vai ser lá nos Estados Unidos, no meio desse ano. Então você, de fato, estaria sendo observado pelo mundo inteiro numa competição inédita. Agora, vai internacionalizar jogando contra o Orlando City? Nossa, que jogo interessante, hein? Que bom. Valeu.